Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nessa manhã. E eu gostaria de compartilhar com você, nesta manhã, alguns textos bíblicos que vai nos levar a gente a entender um pouquinho melhor o poder da renúncia. Eu gostaria de ler com você Lucas, capítulo 14, versículo 33, que vai dizer assim para nós: Assim, todo aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas o que é renúncia? Renúncia é um ato voluntário de você abrir mão de algo por causa de algo maior. Mas o que também é renúncia no mundo espiritual e no reino de Deus? A renúncia é um sinal de maturidade e de fé. É você deixar o eu para que o Senhor possa viver a sua vida. Aleluia. É como diz lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que vai dizer assim: Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu queria também citar aqui Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25, que vai dizer assim para nós, que pela fé, Moisés, quando homem já feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Nessa devocional de hoje nós vamos ver, o poder que a renúncia tem na minha vida e na sua vida. E nós vamos estar falando baseado um pouco na história de Moisés. Moisés, ele renunciou, ser príncipe, ser considerado filho da filha de Faraó. A Bíblia nos diz, querido, que Moisés ele poderia ser até ser faraó naquela época, mas ele renunciou todos aqueles prazeres, todo o seu conforto, todo o seu luxo, ele recusou todo o seu poder, e a palavra nos diz, querido, que ele recusou, o trono do Egito para herdar o trono dos céus. Aleluia. E a pergunta que eu faço hoje para mim e para você, para nós, é: o que será que eu e você precisamos renunciar para herdar as coisas espirituais que Deus já preparou para a minha vida e para a sua vida? Aleluia. E eu queria também compartilhar com você, ainda na história de Moisés, nós vamos ver que certa vez Moisés, pela sua própria força, ele tentou ser o libertador do povo de Israel. Mas esta situação, ele não teve êxito, ele teve que ser exilado, porque ele acabou matando um egípcio, e Faraó acabou descobrindo e tentou matá-lo. E a Bíblia nos diz que Moisés teve que fugir para o deserto de Midian, e lá ele ficou 40 anos. Misericórdia. E durante esses 40 anos, ele constituiu famílias, ele aprendeu a ser pastor de ovelhas, ele estabilizou a sua vida, mas depois de 40 anos, a Bíblia nos fala que Deus aparece para Moisés numa sarça ardente, chama a atenção de Moisés e vocaciona Moisés para ser um instrumento de Deus para libertar o povo de Israel. A princípio, Moisés, ele recusou, mas nós podemos ver que Moisés, ele foi convencido por Deus, nós podemos ver que Moisés acabou renunciando ao seu conforto, a sua estabilidade, a sua rotina que ele tinha já naquele deserto, e o seu chamado, e começou a exercer o seu chamado. E o seu chamado foi um chamado de risco, foi um chamado de muito desconforto, onde a vida dele, como nós podemos dizer assim, que até poderia correr risco, mas o fato é que ele renunciou todas essas coisas para um bem maior, porque ele acreditou que Deus poderia usar ele como instrumento. Aleluia. E a minha pergunta que eu faço para você nesta
devocional é: o que é que eu e você precisamos renunciar para que você venha a ser um instrumento de Deus ainda nesse mundo? Quais coisas que a gente ainda não renunciou, mas que Deus espera que a gente renuncie para que Ele possa nos usar no reino dos céus? Nós podemos ver que certa vez, né, Moisés também, ainda refletindo sobre a vida de Moisés, ele foi impedido de entrar na terra prometida, mas nem por isso ele reclamou, né, ele desistiu do seu chamado, mas mais uma vez ele continuou até o fim, né, obedecendo ao Senhor, cumprindo o seu chamado. Viveu uma vida de renúncia. Aleluia. E eu quero dizer, querido, que o fato, né, de várias renúncias que Moisés teve, eu quero dizer que essas renúncias trouxeram benefícios na vida de Moisés. Né? Moisés, ele teve uma intimidade com Deus como nenhum outro teve. Né? A palavra de Deus chega a dizer que Deus falando de Moisés, com Moisés eu falo face a face. Tal era a intimidade que Moisés tinha com Deus. Tudo por causa do quê? Da sua renúncia. Aleluia. Moisés, ele viu vários milagres, né? Ele viu a sarça ardente, ele viu as pragas no Egito acontecendo, ele foi ali, né, um instrumento de Deus, ele viu o Mar Vermelho se abrir com um instrumento de Deus para abrir o Mar Vermelho. Ele foi o homem que trouxe, né, a lei do Senhor, os mandamentos, subiu lá no Monte Sinai, desfrutou da presença do Senhor durante 40 dias, 2 vezes. Tudo, né, nós podemos dizer assim, os benefícios da sua renúncia. Né? E a palavra de Deus diz, querido, que ele deixou um legado que apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço para você nessa devocional: Deus quer usar a sua vida, mas qual renúncia? Qual coisas que você tem que abrir mão para que Deus possa usar você como instrumento de Deus neste século, nesta geração? Essa devocional é sobre isso, meu irmão, né? Que Deus possa trazer a existência no seu coração no dia de hoje, né? Te mostrar quais são as coisas que você tem que abrir mão, confiar no Senhor e ser um instrumento de bênção em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor. Aleluia.